Olá, Douglas. Olá, pessoal do Dizoscope. É uma alegria enorme poder participar dessa conferência com vocês, falar de um tema que tem sido tão importante, em especial para a minha vida, como alguém que se dedica a ensinar e a cuidar do rebanho de Deus pela palavra. Eu quero me dirigir especialmente por todos aqueles que ou estão atuando no ministério de ensino, são mestres na igreja ou desejam atuar como gente que atua ensinando a igreja, seja a doutrina, seja o evangelho, seja pregando o evangelho, seja educando o povo de Deus, para que o povo de Deus possa crescer alimentado e vigoroso. E eu queria, antes de mais nada, convidá-los a uma leitura de um texto que eu gostaria de usar como base para reflexão sobre a tarefa do mestre na igreja. Esse texto está em Tiago, capítulo 3, nós vamos ler 12 versículos, do versículo 1 ao versículo de número 12. Eu vou ler apenas um versículo dessa perícope, dessa passagem toda. A gente vai ler apenas um versículo, eu vou orar, depois eu volto e começo a comentar esse versículo, e ali por diante vamos comentando cada um dos versículos até chegar o versículo de número 12. Então a gente vai fazer uma exposição dessa passagem a fim de que dela a gente possa tirar tudo o que a Bíblia nos ensina sobre o ensino, o ministério de ensino, aqueles que são desafiados a serem mestres na palavra de Deus. Então eu queria convidá-los à leitura, em primeiro lugar, do versículo 1 de Tiago, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Oremos. Pai querido, fale conosco através de Tua palavra uma vez mais, e que a luz do Teu Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração, a fim de que, curados de toda cegueira, possamos, pela luz do Teu Espírito, entender o que as Escrituras nos dizem. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Tem um poema da Adélia Prado que eu gosto demais. É um poema em que ela diz, né, que o poeta está cansado. E um poeta cansado é um poeta que simplesmente perdeu, né, o seu vigor, o seu ânimo, a sua paixão, digamos assim, pela palavra. O que seria de um poeta sem a palavra? E é mais ou menos isso que acontece com a Adélia Prado nesses versos que ela escreve deste belíssimo poema chamado O Poeta Ficou Cansado, ou O Poeta Está Cansado. Nesse poema ela começa dizendo, que não quer mais, que Deus faça dela uma espécie de responsável por uma missão que envolva a palavra. Ou seja, ela está cansada de ser vendedora e de ser escrivã. Vendedora porque você sabe muito bem, o vendedor que não tem lábia, vendedor que não sabe usar a palavra, não vai ter sucesso no seu trabalho. E escrivão por uma razão, porque ele precisa ouvir o que está sendo dito e escrever o que precisa ser escrito. Então o poeta trabalha com isso, o poeta trabalha com falar, o poeta trabalha com escrever, mas esse poeta que Adélia Prado descreve nesse poema está cansado e ele está se dirigindo a Deus, dizendo: por que o senhor ainda insiste em cacheiros viajantes, vendedores que olham para um lado, para o outro, procurando pessoas para vender seu produto? E aí, lá pelas tantas, o poeta diz: Senhor, eu não quero mais ser nem vendedor, nem escrivão. Deixa eu ir para a cozinha. Deixa eu fazer um pão. Deixa eu fazer para você um pão. Então a resposta de Deus para o poeta, nesses versos de Adélia Prado, é a seguinte: filha, eu só como palavras. Ou seja, o poeta está cansado da palavra,
Então agora diz o seguinte: eu não quero mais falar, eu não quero mais escrever, eu quero fazer algo prático, eu quero fazer algo concreto, eu quero fazer algo que possa, sei lá, ser um produto, possa ser um pão. E é isso que um cozinheiro faz, né? O cozinheiro mexe ali na cozinha, ele não tem que lidar com a palavra, ele não tem que lidar com a fala, ele tem que lidar com amor. Ele põe amor na coisa, ele põe amor naquilo que ele está fazendo. E qual é o produto do que ele faz? Aquele pão delicioso que todo mundo vai comer, vai saborear, é concreto. Pôs a mão na massa, não precisou usar a palavra, não precisou se preocupar com o que fala, não precisou preocupar com o seu pensamento, precisou se preocupar apenas em seguir a receita. Por a mão, porque a mão, ela precisa ser, né, precisa ter medida certa, mas não precisou ficar pensando no que vai dizer, no que vai falar. O problema é que ela quer fazer um almoço, ela quer fazer um jantar, ela quer dar um pão para Deus, mas Deus responde para ela dizendo: filha, eu não como esse pão, eu como palavras. E com isso, Adélia Prado mostra nesse poema algo que me parece ser muito comum também entre aqueles que foram chamados por Deus para ensinar, aqueles que foram chamados para serem mestres, aqueles que foram chamados para lidar com a palavra de Deus por meio da palavra. Então é o P maiúsculo da palavra de Deus com o P minúsculo do discurso, da nossa fala, nosso compromisso em escrever, produzir livros, pregações, ensinos para o povo de Deus. Me dirijo então nessa hora a você que foi chamado por Deus para ensinar o povo de Deus. Observe que o que há de interessante nesse poema de Adélia Prado e que serve para mim e para todos aqueles que estão envolvidos no ministério de ensino, sobretudo na igreja, é de que nós podemos em algum momento da nossa vida comunitária na igreja nos cansarmos da palavra. Eu não estou me referindo à palavra com P maiúsculo, mas com P minúsculo. Estamos cansados de pregar, estamos cansados de ensinar, estamos cansados de dar aula na escola bíblica dominical, de falar num pequeno grupo, de aconselhar uma pessoa, um casal, a gente está cansado de falar e a gente não quer mais falar, pronto, cansamos de falar. Então aí a gente quer fazer algo mais concreto, porque a gente não quer mais receber aquela acusação que vem de todo mundo: ah, mas você só estuda, ah, mas você só pensa, ah, mas você só fala. Eu quero ver você fazer alguma coisa, eu quero ver você pôr a mão na massa, eu quero ver você se envolver concretamente com a igreja. E então aquele que é vocacionado para servir a igreja com ensino se sente tentado a abandonar a palavra e diz: é verdade, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me envolver, eu tenho que me engajar nas questões sociais da igreja. E é verdade, a igreja, ela é uma casa de misericórdia, ela vai agir com misericórdia em primeiro lugar com os domésticos da fé, porque senão ela seria bastante incoerente se ela cuidasse dos de fora, deixando passar fome os que estão dentro. Então ela vai cuidar e exercer a misericórdia com aqueles que estão passando por miséria, por pobreza dentro da sua própria comunidade, e vai estender as suas misericórdias para além da comunidade da fé, dos domésticos da fé. E isso é maravilhoso, isso é abençoador, isso faz parte da vida da igreja. E então o mestre se sente às vezes menor, se sente às vezes no seu trabalho de ensino e de dedicação para oferecer um ensino para a igreja, ele se sente tão infeliz porque ele gostaria de fazer algo e se sente pequeno, com vergonha. E ainda mais quando chega aquele irmão piedoso, bota bastante aspas nisso aí, porque ele faz coisas sociais na igreja, e é verdade, são coisas boas, tem que fazer mesmo. Mas porque ele faz uma tarefa social na igreja e exerce a responsabilidade social na igreja com bastante afinco, ele se acha superior e diz: eu pelo menos estou cuidando dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Você está aí só estudando, você está aí só pregando, você está aí só falando. Eu quero também dar um encorajamento a você, porque você também alimenta o povo de Deus. Porque não é só Deus na figura da Adélia Prado que come palavras. Povo de Deus é um povo alimentado pela palavra. O ensino na vida da igreja mais se parece com um jantar do que com uma sala de aula. O mestre no ensino da palavra é aquele que distribui o alimento, que distribui o ensino da palavra como se fosse
pão, como se ele fosse alimento a ser repartido e comido, deliciado por todos aqueles que fazem parte do banquete espiritual da palavra de Deus. Então eu quero me dirigir a você cansado de pregar, a você cansado de ensinar, a você cansado de estudar, cansado porque quer fazer alguma coisa que seja mais concreta, para que as pessoas vejam que você é uma pessoa que está servindo a igreja. Eu quero dizer a você que você é como um lírio do campo, que cresce sem ser visto pelos homens, mas apesar de crescer sem ser visto pelos homens, Deus vê o seu crescimento, Deus vê o seu trabalho, Deus vê os momentos em que você passa estudando e se preparando para entregar o alimento para aqueles que Deus colocar em seu caminho. Seja um adolescente que está desesperado porque não consegue se relacionar bem com seus pais, seja outro adolescente que está desesperado porque está sofrendo bullying no colégio e está sendo tentado inclusive com as drogas, seja uma mãe desesperada que está precisando de ajuda e porque não sabe como lidar com um marido que levanta questões sobre a fé, mas também com a palavra que você prepara de ensino e que abençoa a vida da igreja. Eu quero dizer para você, encorajar você a permanecer firme no serviço do Senhor, porque o ensino da palavra, ele é importante para a dieta da igreja. Uma igreja que não tem o ensino da palavra, ela sofre de inanição, ela sofre de problemas que dizem respeito à estrutura, inclusive, porque ela precisa de alimento, e o alimento vem pelo serviço da palavra. Quando foi instituída a diaconia, vocês lembram muito bem lá em Atos, a palavra no início de Atos, a palavra de Deus diz que eles, percebendo que estavam com dificuldades e tinha mesmo um problema sério na igreja, era um problema de responsabilidade social da igreja com relação aos domésticos da fé, e não estavam sendo atendidas as viúvas, então eles instituem os diáconos. Mas é tão bonito aquele texto, porque aquele texto fala de 2 diaconias, e é tão interessante porque o texto diz que de um lado era necessário que homens fossem escolhidos ali para diaconizar as mesas, mas por outro lado estavam os apóstolos que iriam se preocupar em diaconizar a palavra. Essa palavra diaconizar não aparece, porque não existe no nosso português, a gente está inventando aqui, mas existe no grego. E lá no texto bíblico, a palavra de Deus está dizendo que um diaconiza as mesas, mas outro diaconiza a palavra. A palavra é serviço, a palavra é um serviço que o mestre presta a toda a igreja e que diz respeito ao alimento espiritual da igreja pelo ensino. Feitas essas considerações, encorajando você, mestre, você que ensina e você que quer ensinar na igreja, eu quero me dirigir a você também com uma exortação. Aliás, exortação na Bíblia, paracaléu, é chamar junto, né? Você só chama junto amigos. Se você não chama um amigo para exortar, porque você quer dar uma bronca nele, dizer assim, seu miserável, você não está cumprindo as suas obrigações. Exortação é a maneira de você chamar o amigo, e não somente encorajar ele, mas também mostrar os pontos que ele precisa rever e fazer a revisão de vida. Feito o encorajamento, eu queria propor uma revisão bíblica da tarefa do mestre na igreja. Esse trecho que nós acabamos de ler, ele vai encerrar toda uma primeira parte da epístola de Tiago, que a gente poderia facilmente dividir em 2 grandes partes. A primeira parte termina exatamente no versículo 12, e aí começa o meio, né? O meio do que ele está dizendo, que é a sabedoria que vem do alto, que vai do versículo 13 até o versículo 18. E aí do capítulo 4, versículo 1 em diante, nós teríamos a segunda parte. Então, pensando dessa forma, a epístola de Tiago, ela conclui com uma exortação aos mestres. E essa exortação começa de uma maneira muito significativa. Lembra que eu chamei a atenção para o fato de que a exortação é chamar para perto? Observe como Tiago, que é um mestre, ele começa a sua palavra aos mestres, dizendo, meus irmãos. Olha o jeito de chamar alguém para a exortação. Olha o jeito com que Tiago chama alguém para uma conversa em que ele precisa fazer a revisão de vida. Se começa em primeiro lugar dizendo, meu irmão. Meus irmãos, como falta esse meu irmão em nossas exortações? O que tem na igreja de gente querendo exortar o outro com um serrote enferrujado?
Nem fala meu irmão, não tem nada de carinho, não tem... é só jugo, é só jugo, é só jugo. Aqui não. Aqui a palavra é de carinho. É exortação, viu? O mestre vai ser exortado. Mas ele não é exortado por alguém que está distante, mas por alguém que está tão perto e que é mestre como aqueles mestres. Então ele se dirige àqueles mestres da igreja, em primeiro lugar dizendo meus irmãos. Mas ao mesmo tempo, ele não se dirige apenas aos mestres, mas ele se dirige àqueles que também querem ser mestres, aqueles que desejam ensinar na igreja. Então ele está olhando tanto para aqueles que já ensinam como aqueles que querem ensinar, os aspirantes ao ministério de ensino. Então ele diz, não sejam muitos de vocês mestres. Veja que forma maravilhosa de encorajar, não é, uma igreja? Olha, eu não diria que todos vocês devam ser mestres não, tá? Aliás, não sejam muitos. Que ótima maneira de encorajar, não é? Mas existe uma razão, existe um fundamento para isso. Por quê? Porque seremos, e aí ele se inclui entre os mestres, porque seremos julgados com mais rigor. A primeira coisa que precisa estar clara em nossa mente é que o ministério de ensino não é um ministério de privilégios apenas, mas sobretudo de deveres. Existem pessoas que idealizam, romantizam o ministério de ensino. O ministério de ensino é um ministério árduo. O ministério de ensino é um ministério de entrega, de sofrimento, de humilhação. E às vezes de esquecimento dos outros com relação ao trabalho de formação que é necessário de um mestre para a igreja. Eu sempre me lembro de um caso, eu não me recordo agora qual é o pianista, ou qual é o maestro, se é brasileiro ou se não é. Eu não me lembro agora qual é o nome do pianista, mas me lembro de uma história que envolve esse pianista, que é muito famoso, e que depois de ter feito uma exibição, uma senhora que também tocava piano foi cumprimentá-lo, e ao cumprimentá-lo disse assim, olha, eu daria toda a minha vida para tocar como o senhor toca. E ele respondeu da seguinte forma àquela senhora, minha senhora, eu dei toda a minha vida. As pessoas acham que quando elas estão ali fazendo o seu melhor, e ensinando da melhor maneira possível, elas acham que aquilo vem, por exemplo, como um passe de mágica. É sangue, suor e lágrimas. Ninguém chega ao ministério de ensino com competência na vida da igreja, sem esforço e dedicação. Não existe vida fácil para quem quer ser um mestre e alguém que ensina na igreja. Porque precisa se preocupar não apenas com o que diz, mas precisa se preocupar com a coerência em seus atos acerca daquilo que diz. É preciso ser responsável pelo que diz nos atos. É preciso viver o que prega. É preciso transmitir a realidade do que se vive na vida. E isso custa caro, isso custa renúncia, isso custa sangue, suor e lágrimas, para dizer as palavras do Churchill. Então é isso que Tiago está dizendo. Não queiram ser mestres se vocês não querem pagar o preço, o custo de serem julgados como mestres. Porque o julgamento sobre o mestre é o julgamento que requer dele responsabilidades. Essas responsabilidades, sobretudo, meus irmãos, minhas irmãs, têm a ver com a língua. O que é um mestre da palavra sem a língua, sem a palavra? Assim como o poeta estaria fracassado se não pudesse usar a palavra, seja para escrever, seja para falar. Assim também o mestre estaria fracassado se ele não tivesse a possibilidade de expressar o ensino pela palavra, pelo ensino da palavra, seja escrito nos livros que ele produz, na pregação ou no ensino, ou no aconselhamento que ele faz ao longo de todo o ministério na igreja. Então agora a gente vai ver que do versículo 2 ao versículo 12, Tiago vai mostrar os grandes problemas que o mestre enfrenta.
E que, portanto, antes de você querer ser mestre, que você perceba onde você está colocando seus pés. Se você quer ensinar, se você quer orientar, se você quer nutrir o povo de Deus com o ensino da palavra, você precisa saber as responsabilidades que estão sobre os ombros daqueles que ensinam. Comecemos com o versículo de número 2. Observe o que o texto bíblico diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então o que Tiago está dizendo? Que a gente tropeça mesmo em várias coisas. No entanto, veja o que ele diz. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Aqui perfeito é íntegro. Lá no capítulo 1 ele fala do dipsikos, que é a pessoa com a alma dividida. É a pessoa que não sabe para que lado ela vai. Ela está tão perdida na vida que ela jamais poderia orientar alguém. Uma pessoa dividida, com a alma dividida no meio, ela vai ter dificuldades de ensinar, de orientar. Então, para orientar, é preciso que o mestre seja íntegro, ele seja inteiro, perfeito nesse sentido, de não estar dividido, de ele ser alguém que tem condições de orientar. Então observe, se alguém não tropeça no falar, se alguém não titubeia no falar, se alguém é preciso no que fala, se alguém é justo no que fala, é sereno no que fala, este alguém, a Bíblia diz que é perfeito, é íntegro, capaz, portanto, de refrear todo o corpo, ou seja, é alguém que entendeu que dominar a palavra, dominar a língua, é como dominar o nosso corpo. Pense em todas as tentações que nós temos em nosso corpo. A maior e a mais terrível de todas elas não são dos órgãos dos prazeres sexuais, mas é a língua. Muito mais difícil do que domar toda a nossa pulsão sexual é a nossa língua. Mas o que Tiago está dizendo é que se alguém tem condições de domar sua língua, é alguém que também tem condições de dominar seu corpo. Por quê? Onde está essa relação? Como isso se justifica? Vamos por partes, vamos ver como que Tiago vai construir isso. Observe. Dos versículos 3 a 5, ele vai dar dois exemplos, o exemplo do cavalo e o exemplo do navio. E ele vai dar esses dois exemplos para falar de domínio próprio, de controle de si mesmo. Veja o que diz os versículos 3 a 5. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, olha o exemplo do cavalo. Se você coloca um cabresto, ele fica ali e você vai controlar o cavalo dali, tá certo? Eu me lembro que a primeira vez que eu montei a cavalo, isso foi em Poços de Caldas com amigos, eu disse, Jonas, é moleza. Moleza, meus irmãos, tem um negócio ali que você tem que saber dominar, senão o cavalo empina, e foi isso que aconteceu comigo, empinou, eu entrei em meio de árvore, foi terrível até aprender a linguagem, porque você domina o cavalo ali, só que as rédeas estão ligadas à sua boca, e você domina o cavalo inteiro por um instrumento que está ligado à boca, digamos assim, dos cavalos. Então esse é o primeiro exemplo. Observe agora, por exemplo, o que ele vai dizer. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde quer. Então veja, o segundo exemplo, uma grande embarcação, mas está ali no centro, né? Você está ali no leme, sozinho, guiando toda aquela grande embarcação. O que o Tiago agora está querendo mostrar? Que por uma coisinha pequena, você controla o grande, o todo. Pela boca você controla o corpo do cavalo. Pelo leme você controla todo o navio, toda a grande embarcação. Só falta agora Tiago fazer a justaposição dessa analogia. E isso ele faz no versículo 5, dizendo: também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Então a língua se gaba das coisas grandiosas que ela faz, que ela domina. Uma vez que ela domina tudo, não é? Então a língua é capaz de dominar tudo, ela se gaba. E a ideia do autoelogio.
Por isso que a Bíblia é sábia quando ela diz como uma atitude sapiencial até, de que a nossa boca não nos louve, que se houver louvor, que seja da boca de qualquer outra pessoa, mas nunca da nossa própria boca. Mas a língua é pequenina, porque domina grandes coisas, se acha tão vaidosa. Mas veja o que a Bíblia diz. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ela se gaba exatamente por isso. E olha o terceiro exemplo, como é fundamental. Uma palavra pode devastar uma multidão e contaminar uma multidão. Eu nunca me esqueço, talvez alguns de vocês lembrem do caso daquela moça. Foi um caso que aconteceu em Santos, se não me falha a memória. Ela estava passando pelo bairro ali e uma mulher disse, olha, ela que fica molestando as crianças do bairro. E aí não teve jeito, um monte de gente começou a se juntar. E aí a história do linchamento, aquela mulher foi literalmente linchada por horas, foi torturada, fizeram toda sorte de violência contra aquela mulher. No final do dia descobriram que não era ela, que ela era uma mulher casada, trabalhadora, com filhos para criar, casada, com um marido que a amava. Enfim, foi uma grande tragédia. E ela começou porque uma pessoa simplesmente disse algo sem nenhuma precisão. E, meus irmãos, não é isso que acontece com as nossas igrejas? Uma palavra enviesada, uma palavra maldita, uma palavra maldita nos dois sentidos, uma palavra que é falada e mencionada fora de hora, inoportuna, ela contamina, ela estraga o ambiente, ela pesa o ambiente. Uma palavrinha pode contaminar uma igreja inteira, pode fazer uma igreja inteira se voltar contra uma pessoa e depois descobrir que de repente aquela pessoa não era realmente culpada de nada daquilo que estava sendo acusada. Então a atenção em primeiro lugar de Tiago é cuidado com a língua. Agora traga isso para o caso dos mestres. Pense que ele está falando no contexto do ensino. Meus irmãos, quantos que se colocam numa postura de mestres na igreja erram de uma maneira tão grotesca com a sua palavra e pesam com a sua palavra com ensinos errados e contrários à palavra de Deus, que visam apenas dar um sentimento para as pessoas de um bem-estar, mas sem nenhum compromisso com as verdades das Escrituras. Falsos mestres que ensinam falsas doutrinas, que ensinam falso evangelho. Meus irmãos, imaginem o que Tiago está dizendo. A responsabilidade daquele que ensina é tão grande, porque ele, ao ensinar, se ele ensina algo contrário à palavra de Deus, ele contamina uma multidão de pessoas. Por isso o maior julgamento é para o mestre, porque é responsabilidade dele não dizer aquilo que ele quer, mas dizer aquilo que Deus quer que ele diga. Uma palavra que não corresponde às Escrituras pode desviar o povo de Deus, pode desvirtuar a mente do povo de Deus, pode fazer com que aquele que está lutando contra o pecado se entregue de uma vez por todas ao pecado e à luxúria, por uma palavra enviesada. Não somente isso, o versículo 6 confirma quando diz, ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade, está situado entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Dos versículos 7 e 8, nós tiramos mais um movimento de Tiago ensinando aos mestres e aqueles que querem ou que desejam ensinar e que estão sendo desencorajados por Tiago a não serem mestres, a não ser que saibam a responsabilidade que é ser um mestre, aquele que ensina na igreja. Veja o que diz os versículos 7 e 8. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Tiago chama atenção para a selvageria da língua.
e que a língua é indomável, de que não se domestica a língua, e de que, portanto, todos nós, para o resto de nossas vidas, iremos lidar com esse animal que é a língua. Ninguém é curado da língua. A regeneração não é uma obra de Deus que te blinda contra a selvageria da língua. Mesmo um regenerado pode tropeçar na sua própria língua. Mesmo alguém que foi salvo pelo sangue precioso de Jesus pode ser usado por uma língua envenenada para fazer um mal ao outro. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que aquela língua que está pondo em chamas tudo que está fora é a língua que põe em chamas não só ela, mas todo o corpo. Aquele que com a sua língua, em vez de dominá-la, se entrega a ela, se entrega, portanto, à selvageria. E existem muitos selvagens na igreja. Aliás, se você duvida disso, dá uma passadinha lá no Twitter. Lá você vai ver a selvageria na palavra. Lá você vai ver o porquê Tiago está dizendo o tempo todo, principalmente isso. Não sejam muitos de vocês mestres, porque a língua é ferina, a língua é acusatória o tempo todo. E o ambiente favorece a isso. E a gente está falando do Twitter, mas não está demonizando o Twitter não, viu, irmão? Isso você vai encontrar no Facebook, vai encontrar no Instagram e vai encontrar, sabe aonde? Na escola bíblica dominical, nos cantinhos lá da sua igreja. Vai encontrar também no almoço, quando em vez de jantarem não há comida, vão jantar os irmãos da igreja, vai jantar o líder do louvor, vai jantar o pastor, vai jantar tanta gente ali. Eu estou me referindo, em especial, ao fato de que Tiago está dizendo de que a língua não faz mal, apenas incendiando o que está fora. Ela vai incendiar também tudo o que está dentro. A língua não vai destruir apenas os outros, vai destruir você também, meu irmão. Por isso ela não pode ser. A gente não pode de maneira alguma subestimar a língua. A gente não pode tratar a língua como se fosse um animalzinho de estimação, como um gatinho que você pode domesticar. Trate a sua língua como um leão que anda ao derredor tentando te devorar. Ponha ela numa jaula. E deixa ela na jaula. Não tente fazer bilu, bilu, bilu na cara do leão, não, porque ele arranca a mão. Não é hora de brincar com a língua. Com a língua não se brinca. Porque todos nós sofremos pela selvageria da nossa língua. E mesmo tentando domar a língua, em alguns momentos, ela vai nos morder. Para encerrar, os versículos 9 a 12 são maravilhosos, porque eles apresentam um grande desfecho dessa reflexão de Tiago. Veja o que ele diz. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, observe como ele começou falando meus irmãos e vai terminar a exortação de novo, meus irmãos. Isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A conclusão da exortação de Tiago, aqueles que querem ser mestres, passa pela denúncia da contradição que é a língua. A língua mostra a contradição da nossa existência. Podemos dizer com a boca que amamos ao Senhor, mas se o nosso coração não está dizendo a mesma coisa que a língua está dizendo, estaremos em contradição. Uma mesma boca pode numa hora professar uma bênção e numa outra hora professar uma maldição.
A mesma língua que estava adorando a Deus é a mesma língua que está fofocando e fazendo mal para outra pessoa. Veja que Tiago não está dizendo que você vai ser menos cristão quanto menos você usar a sua língua, e você vai ser mais ímpio quanto mais você usar a sua língua. O que ele está dizendo é que você é filho de Deus. Ele está dizendo, meus irmãos. Ele não está se dirigindo a não crentes, ele não está se dirigindo a ímpios, ele está se dirigindo a regenerados, a igreja, a povo de Deus. Ele está dizendo a eles, vocês, ora vão falar bênção, ora maldição, ora vocês vão usar a língua para o bem, ora vocês vão usar a língua para o mal, ora vocês vão cultuar, ora vocês vão blasfemar. Então Tiago diz, por quê? E mostra a nossa contradição. É a língua de Pedro, que numa hora está dizendo, Senhor, se preciso for, eu vou morrer por ti. Dali a pouco, você conhece Jesus? Não, não sei quem ele é. E com medo de sofrer das mesmas agruras de Jesus, ele se esconde e por 3 vezes nega aquilo que ele disse que afirmaria se preciso fosse, dando sua própria vida. Eu quero, nesse final de exposição dessa palavra, colocar diante de você um espelho que não serve apenas para você e para mim e para todos nós, como povo de Deus, para enxergarmos a nossa contradição, mas para que ao enxergarmos a nossa contradição, possamos ter ciência da nossa doença. Sabe, meu irmão, a coisa mais difícil nesse mundo e mais irônica é uma pessoa doente que não sabe que está doente. Uma pessoa que acha que tem domínio próprio quando não tem domínio próprio. A Bíblia diz que mais vale um homem que domina a si mesmo do que aquele que governa uma grande cidade. E dominar a si mesmo começa com o domínio dessa língua selvagem, que enquanto não dominamos, expressamos em cada momento de nossa vida as nossas contradições. Mas eu quero com você olhar para a Bíblia como aquela que nos orienta a numa exposição da nossa contradição a uma única atitude, que é a única que vence a selvageria da nossa língua, a confissão. Meus irmãos, quando a gente confessa os nossos pecados diante de Deus, a nossa língua, ela começa a ser controlada pela graça de Deus, porque ninguém confessa Jesus e confessa os seus pecados se já não estiver quebrantado pelo poder do Espírito. Por isso, você que quer ser mestre, você que quer escrever livros, você que quer ensinar na igreja, você que quer pregar na igreja, você já é ciente da selvageria da sua língua. Você é capaz de entrar nessa batalha contra a sua língua para o resto da sua vida. Se você não é capaz de aprender a se calar quando é necessário se calar, quando é que você vai aprender a hora que realmente você deve falar? Às vezes, é preciso se calar para aprender a falar. Não aquilo que você quer falar, mas aquilo que Deus te disse. Minha oração por você não é para que você ouvir a exortação de Tiago dizendo, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, e dizer, eu vou desistir. Não estou dizendo para você desistir. Eu estou dizendo para você, em primeiro lugar, não dê um passo para querer ser mestre e alguém que ensina na igreja, sem antes dar o primeiro passo para domar sua língua.
Se você não consegue domar sua língua, não é o seminário, não são os livros de teologia, não são os cursos de teologia que vão te ensinar a domar a sua língua. E tem um único lugar em que a sua língua certamente vai ser tentada à selvageria. E é na igreja, entre os irmãos. É ali que você vai saber se você pode ser um servo da palavra, se você realmente pode ser alguém usado para ser mestre na igreja, ou se você ainda precisa primeiro clamar misericórdia do Senhor para domar essa besta fera que é a sua língua. Eu não quero orar por você hoje. Não quero. Eu quero orar com você. Porque com você e como você, eu luto contra essa língua, contra a sanha dessa língua, contra a selvageria dessa língua. E com você, eu quero orar e pedir a graça e a misericórdia do Senhor. Porque Ele, que sabia se calar quando precisava calar-se, e falar quando precisava falar, e falar com ternura quando era para falar com ternura, e falar com ímpeto e força quando era para falar com ímpeto e força, para que Ele venha até nós e nos ensine a falar como Ele fala. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos orienta e que nos ensina que antes de nos preocuparmos em entrar no seminário, em fazer um curso de teologia, em ler livros, de que a primeira lição de casa que alguém que quer ser mestre precisa cumprir é a lição de domar sua língua. Se a gente não consegue domar a nossa língua, Senhor, quando a gente estiver no púlpito, quando a gente estiver numa sala de aula, quando a gente estiver num gabinete pastoral, quando a gente estiver conversando com o irmão, quando a gente estiver num grupo pequeno, estudando a palavra de Deus, a nossa língua continuará sendo ferina, continuará destilando maldade, dividindo a igreja, fazendo mal para a vida dos irmãos. Livra-nos de sermos falsos mestres, que não dizem aquilo que o Evangelho diz, mas dizem o falso Evangelho. Livra-nos de pregar o falso Evangelho, em primeiro lugar porque falso Evangelho não converte ninguém, produz falsas conversões. E nos ajude a domar essa língua todos os dias, para que ela não incendeie quem está perto de nós, e para que ela não nos incendeie. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.